Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores da mesa, vereadores, vereadoras. O que me traz essa manhã a essa tribuna é para falar de um vídeo que está na internet. Foi tirado, parece que foi tirado, mas um vídeo que apareceu esse final de semana, de um professor que usou da autoridade dentro da sua sala de aula para causar um enfrentamento a um aluno por discordar, vereador Giovanni Fernandes, da sua posição. Eu vou pedir que o pessoal nosso da retaguarda nossa de som coloque para a gente o vídeo, para que os senhores ouçam, e depois eu vou dizer o que ele falou, porque o vídeo às vezes não dá para entender muito bem, mas só para os senhores entenderem e ver o que é mais ou menos do que eu quero falar. Foi no Ceará, acho que é Ceará, alguma coisa, não foi no Paraná. Pode soltar se quiser para a gente, por favor. Solta aí. Da onde você tirou isso? De que livro você tirou isso? De que importa? É, só veio o áudio, né? Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil que falou isso para você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. Se puder voltar, por favor, e soltar o vídeo junto também com o áudio, vai dar para ter uma ideia ali. O áudio acho que vocês já entenderam, mas eu gostaria que visse o vídeo. O aluno está no canto da sala. Tem como soltar novamente, pessoal? Está tentando, né? Isso, vamos lá. É que vídeo tirado do celular, às vezes não comporta, ou não dá certo ali no sistema. Eu entendo um pouquinho disso, sei que às vezes não vai. O professor diz assim: de onde você tirou isso? De que livro você leu? Você tirou isso? De que livro? De onde você tirou isso? De que livro você leu? Ele diz: eu estou falando a verdade. Quem falou isso para você deve ter sido policial imbecil ou pastorzinho vagabundo da sua igreja. É em cima disso que eu quero falar, senhores e senhoras. Não dá para a gente ficar ouvindo isso e achar que escola sem partido é bobagem. Não dá para a gente, sabe, essa conversa de que na escola não existe doutrinação. Essa conversa de que na escola não acontece esse tipo de coisa. Está debaixo dos nossos olhos, nas nossas barbas acontecendo. Nós temos reclamação em tanto lugar. Eu estou querendo alguma coisa nossa de Curitiba. Essa aqui não é de Curitiba. Mas isso acontece no país inteiro. Acontece no país inteiro. E nós precisamos sim falar desse assunto. Está chegando. Por que eu quis falar disso, vereador Tito Zeglin? Porque vai chegar essa casa daqui uns dias aqui para votação, o projeto Escola Sem Partido, que nós, junto com o vereador Tiago Ferro, assinamos esse projeto, já passou pelas comissões, e em poucos dias deve chegar aqui. E é por defender as nossas crianças. No caso aqui já é um jovem, não dá para ter ideia da idade dele ali, mas você vê que o professor coloca contra esse aluno toda uma classe que faz uma certa festa com o professor por aquele enfrentamento que houve a respeito do assunto. Então ele pergunta: quem está mentindo? De onde você tirou isso, né? Vamos pôr agora, acho que o pessoal disse que agora dá para colocar o vídeo, dá para você entender um pouquinho melhor. Por favor, pode soltar. Eu estou falando a verdade. Quem está mentindo para você é o policial imbecil que falou isso para você, é o pastorzinho vagabundo da sua igreja. Obrigado, pode cortar. Queridos, é isso aí, né? Então, para você entender o que acontece no país inteiro. Acontece. Eu sei que existem muitos bons professores, professor Euler, e os defendo também. Existem sim bons professores, bons policiais. Existem maus pastores? Existem, mas a grande maioria são
bons pastores, homens que cuidam da vida das pessoas, que você não tem ideia, né, do que se cuida. Se acha muitas vezes, né, que o pastor está para tirar dinheiro. Você não tem ideia de que muitas vezes pastores que gastam a sua vida, a sua energia e seu dinheiro para poder caminhar, entendeu? Existem maus, existem. Mas aqui eu quero falar, eu trouxe isso aqui para poder até discutir, antes da hora até de chegar aqui, vai chegar para os senhores pensar. Para, sabe, vereadora Maria Manfron, pensar para quando chegar a lei aqui, a gente ter um pouquinho mais de facilidade de entender por que nós queremos a escola sem partido. Vereador Zezinho do Sabará, por que nós queremos? Porque nós chega da escola estar aparelhada para trazer essa esquerdopatia que está no país. É uma esquerdopatia, é só você ir para a escola e você vai ver o que está acontecendo. Não se fala de outras coisas. A escola tenta descaracterizar todo o restante em nome de uma defesa, de um lado só. Eu entendo que o professor pode falar sim da esquerda, mas tem que falar também da direita, tem que falar também do centro, tem que falar também de outras autoridades, tem que discutir outros pensadores, e não somente como se os pensamentos de esquerda fossem os únicos e fossem os melhores. É só olhar o nosso país dominado pelo PT por 13 anos e ver o que aconteceu. Porque o problema não é do PMDB, e eu não estou defendendo o Temer não, porque todos estavam juntos. Parece que esse governo não é o governo que estava aí. Esse governo é o mesmo governo que estava aí. Esse governo passou 16 anos, 13 anos tentando colocar ensino de gênero nas escolas. E se não fosse deputados da base que está lá em Brasília trabalhando, lutando na maior guerra, enfrentando as dificuldades para que ensino de gênero não houvesse nas escolas, haveria lei hoje obrigando que as escolas ensinassem. Então, senhores e senhoras, é contra isso que nós estamos lutando, é contra esse tipo de coisa que nós estamos lutando, contra esse ensino, contra essa forma desregrada de colocar a sua posição, contra essa forma desregrada, vereador Dr. Volmir, de impor a sua posição. E de expor o menino diante da sala, até perto de um bullying. Você vê uma festa, aparentemente, para o lado do professor. Vereador Osias Moraes, por favor. Obrigado, vereador Ezequias. E o assunto está aí na internet e a discussão está aí no país. Não podemos generalizar que a classe dos professores, todas estão neste mesmo bar. Mas, infelizmente, esse professor perdeu a oportunidade de criar ali, ou de fazer ali, um pensador. O Sindicato Catarinense emitiu uma nota de solidariedade ao professor e afirma que o vídeo foi editado e está fora do contexto. E ainda defendeu a liberdade de autonomia e pedagogia, que eu também defendo. Eu acho que o professor tem que ter autonomia na sua pedagogia. Mas o vídeo pode ter sido cortado no início ou no final. Mas isso não quer dizer que ele sofreu alterações, vereador Ezequias. Sua clareza é evidente. E o que vemos? Um homem travestido de professor, numa falsa capa de cidadão, que, ao ser contrariado, ou mesmo tendo uma posição diferente do seu ideal esquerdista, mostra o seu lado desequilibrado, perturbado, manipulador, autoritário, desrespeitoso, racionário e truculento. Se ele está fora do contexto, pergunto, em qual contexto deveria estar inserido? No contexto, abre aspas, eu sei tudo, fecha aspas, e você não sabe nada? No contexto, de minha palavra de professor, afinal e pronto, eu falo, vocês escutam, acreditam e não podem contestar, contrariar ou discutir? É esse o contexto? O contexto que eu sou Deus, e na condição de professor, e vocês, mortais, na condição de alunos, será esse o contexto? O contexto de que, se precisar, até mesmo grito para impor a minha opinião, tese ou a minha verdade? Esse é o contexto do professor e que, direta ou indiretamente,
deve refletir a vida dele também. Então, vereador, qual o contexto que deveria estar este vídeo? Infelizmente, não são todos os professores. Existem bons professores. Com certeza. Nós estamos aqui, talvez, diante de um professor Euler, que com certeza deve ser um bom professor, mas que contesta o escola sem partido. Aí eu pergunto, deveremos, então, deixar a escola livre ou com o autoritarismo que existe desta maneira? Devemos repensar? Uma parte, por favor. Defendo sim o que o sindicato defendeu, a liberdade e a autonomia de pedagogia, mas também defendo a liberdade do aluno em questionar o seu professor e ter uma resposta adequada. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Valmir. Vereador Ezequias, eu acho que o assunto é de extrema importância, relevância, e que nós temos que ter em mente. Eu sempre tive bons professores e sempre, como bem argumentou o vereador Uzias, professores que desenvolviam o senso crítico, o pensar, né, respeitando, independente se é esquerda, direita, centro, o que for, respeite as opiniões, isso que faz parte do nosso sistema democrático. E nós vemos, Vossa Excelência apresentou um vídeo, provavelmente não é aqui de Curitiba, nem do Paraná, mas nós temos, rodando no Face também, um vídeo em que se constata que aqui na nossa Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é um professor com uma camiseta vermelha do Movimento Sem Terra. E na leitura da reportagem, foi de um periódico aqui de Curitiba, ele coloca que é uma aula de cálculo, e os alunos estão um pouco se importando, porque estão cuidando da matéria em si, e a professora falando do movimento, impondo uma ideologia de esquerda, e solicitando, inclusive convidando que os alunos fossem ao acampamento. Então, veja, nós temos que ter em mente que, se for do ensino fundamental, médio ou acadêmico, queira ou não, o aluno, ele tem nessa cadeia uma hipossuficiência. Ele está numa audiência cativa. E muitas vezes, como você mostrou nesse vídeo, Vossa Excelência mostra ali, ele gritando com o aluno, é para intimidar. Não tem a razão, não está desenvolvendo um senso crítico, e ele parte para agressão verbal, para intimidar. E lógico que o aluno fica recuado, porque ele não tem ainda a formação e toda essa capacitação para o enfrentamento, até mesmo por respeito ao professor, que existem bons professores e merecem respeito. Quero destacar também, vereador, nós temos mais um vídeo correndo nas redes sociais, na Universidade Federal, não sei se é Rio de Janeiro ou Distrito Federal, fizeram um manifesto em relação ao restaurante. Esses movimentos pegaram a bandeira do Brasil e queimaram, e após queimado o resto hastearam. Então essa é a crise que nós vivemos no país, falta de respeito, civismo e cidadania. Parabéns pelo pronunciamento. Obrigado, vereador. Eu creio que a gente caminha por isso mesmo, caminha para essa questão que nós vemos, de que o aluno, como cativo desse professor, e ele não vem respeitar. Imaginem os senhores se o pastor fizesse essa afirmação no púlpito da igreja a respeito de um professor. Imagine, vereadora Maria Manfron, o que seria. Teríamos movimentos e toda uma turma fazendo um barulho na porta dessa igreja, não deixando nem que tivesse culto. Por quê? Porque alguém, professor, foi tirado o respeito ao professor. Eu entendo porque aqui essa fala seria terrível, não é? Eu não partilho disso também, e eu creio que não é o caminho. Mas, desde que vi esse vídeo, eu falei, vou falar sobre esse assunto, porque nós estamos caminhando com o projeto Escola Sem Partido, e muitas pessoas não conseguem entender o porquê que nós queremos o projeto, não conseguem entender por que nós entramos com esse projeto para tentar diminuir. Porque alguns, infelizmente, vão ensinar com lei, sem lei, vão causar toda a dificuldade. Porque no ano retrasado, quando nós tivemos aqui 2015, quando essa casa votou
doutor Volmir, para não ter nenhum tipo de ensino de ideologia de gênero em Curitiba, os professores que estavam aqui, sentados ali, onde estava se discutindo a lei, disseram, nós vamos ensinar com lei ou sem lei, nós vamos ensinar. Eu ouvi isso nos meus ouvidos, e eu não estou surdo, e eu não estou doido, não estou louco, entendeu? Eu ouvi isso aqui, e é por isso que nós queremos Curitiba, a lei Escola Sem Partido. Obrigado. Senhor presidente, demais presentes, eu ia tratar de um outro tema, mas acredito que é importante me posicionar em relação à fala do vereador Ezequias Barros, porque eu acho que nós vivemos um momento muito complicado, né, num momento de recuo, num momento onde se lançou um fenômeno, eu acho, onde está ocorrendo um fenômeno do que a gente poderia chamar de caça às bruxas, né? Então, eu acredito que nós temos que ter, vou usar uma palavra bonita, mas que eu acho que é importante, né, muita parcimônia, né? Lembrei do meu amigo Paulo Salamuni, porque eu acredito que nós temos que construir, reconstruir e continuar construindo um país democrático. O vídeo, não sei se é verídico ou não, né? Porque hoje na internet tudo pode, né? Aliás, todas as afirmações, elas são possíveis hoje, né? As mentiras são ditas e, de repente, se tornam verdades, né? Mas, vamos imaginar que seja verdadeiro esse vídeo, né? Eu acho que o professor se equivocou, ele não deveria agir daquele jeito, se portar daquela forma. Se o aluno discordou do pensamento dele, não sei em que contexto, né? Porque a gente tem um trecho também. Enfim, acredito que ele não agiu da melhor maneira, porque ele podia dialogar sem desqualificar ninguém, né, sem se dirigir daquela forma. Agora, nós já temos mecanismos, né, que são utilizados quando o professor ele comete, né, algum tipo de atitude indevida numa sala de aula, né? Nós temos sindicância, nós temos processo administrativo, temos uma série de mecanismos para aquelas situações onde o professor não agiu adequadamente. E temos na própria rede municipal exemplos de professoras ou professores que foram exonerados a partir de um processo administrativo, se de fato, né, se comprovou que ele agiu de forma indevida, de maneira inadequada, enfim. Então, nós temos mecanismos legais para toda e qualquer forma de atitude que não corresponde a uma atitude correta por parte de um servidor público, não só dos professores, né? E, nesse sentido, é que eu entendo que nós não podemos fazer a defesa de um projeto que vem no sentido punitivo e no sentido antidemocrático de determinar o que um professor pode ou não falar dentro de uma sala de aula. Um professor de história, ele vai abordar o conteúdo dentro de um período histórico, né, trazendo os diversos pontos de vista que existem, né? E é óbvio que ele vai fazer um debate dentro da sala de aula. Nós já temos, inclusive, posicionamentos jurídicos e do próprio STF, no sentido de que esses projetos, eles extrapolam, né, o que uma legislação poderia determinar em relação aos conteúdos que podem ou não podem ser trabalhados dentro de uma sala de aula. Nós temos Conselho Nacional de Educação, nós temos diretrizes da educação,
Nós temos uma lei de diretrizes e base que determinam, né, como os conteúdos devem ser elencados para comporem um currículo. Então, não precisamos de nenhuma legislação nesse sentido, e muito menos legislações punitivas, que, no meu entendimento, só vêm a contribuir para, nesse momento histórico, inclusive, acirrar um processo de intolerância, um processo que não garante um debate democrático. Prorrogado, vereador. E eu acredito que todos os professores e professoras, né, eles foram preparados para trabalhar dentro de uma sala de aula, a partir de uma formação específica, e que deve ser respeitado o seu direito de livre docência. É isso que nós defendemos, mas teremos mais tempo. Senhor presidente, mais uma vez aqui nessa tribuna, obrigado pelo espaço, aos nobres vereadores. Quero concordar com a professora Josete em que o professor tem que ter, sim, autonomia dentro da sala de aula, até porque o professor ele tem essa, não vou dizer obrigação, mas ele tem a ideia de ser um mestre, um formador de opinião, um formador de uma sociedade. E nós vivemos hoje, dentro das faculdades, dentro das escolas, essa parcela de doutrinação, e isso é visível. Eu não vejo como caça às bruxas, eu vejo algo que está ruim dentro das escolas, algo que não está bom dentro das escolas. Não são todos os professores, o qual nós estamos falando, aqui estamos separando muito bem, como disse o vereador Ezequias, há uma parcela também dentro da polícia militar, no meio dos pastores, no meio dos professores, no meio de outros profissionais, de outras instituições, há aquela parcela de pessoas que realmente envergonham, que nos tiram a paz e que vêm denegrindo a imagem desse profissional. Eu falo diretamente a este professor, me refiro a ele. Como disse a vereadora Josete, ele foi infeliz, porque nesse momento ele pode estar tirando o direito daquele adolescente de formular em sua cabeça um novo pensamento, uma nova ideia. E o Escola Sem Partido, o qual foi citado aqui, ele não traz essa mordaça. Se você pegar, aliás, o Escola Sem Partido que chegou até essa casa, ele já é a terceira ou a quarta versão do que foi debatido lá em cima na Câmara Federal, que foi debatido pelo Ministério Público, que já é a terceira geração, o qual veio sim se adequando a chegar a este cartaz. E nós sabemos que existem sim professores que foram exonerados, que passaram por um processo administrativo, mas nós sabemos também que há um corporativismo. Quantos outros estão aí, vereador Tito, professores, o qual nem por uma sanção passaram e continuam essa prática de doutrinação, de autoritarismo dentro das escolas. Então nós precisamos rever, sim, precisamos tirar esse aparelhamento, eu não vou dizer de esquerda, mas é mais a esquerda que aparece, a direita também aparece, eu não sou de direita nem de esquerda. Eu quero um país mais justo, eu quero professores como antigamente, como bons professores que eu tive. Eu quero professores que possam me fazer pensar, me fazer um pensador e não um papagaio, um repetidor de informações. Eu quero professores que realmente possam me conduzir nesse momento em que vive o nosso país, um momento difícil, um momento de descrença, um momento de destruição dos valores da família. Então nós precisamos de bons mestres. Mestres, ou o mestre é aquele que forma pensamento.
O mestre é aquele que conduz no caminho. E o professor tem este grande papel e deve sim ser valorizado pelas nossas autoridades, deve sim ser bem remunerado, deve sim ser conceituado dentro daquilo que faz e respeitado por nós e pela nossa sociedade. Mas nós não podemos deixar que um professor, esse professor, que chamou pastores de vagabundo, policiais de imbecis, ficar calado e aceitar uma situação como se tivesse tudo normal. Não dá. Obrigado, presidente.